semanalmente de nos reunirmos para o estudo do Evangelho de Jesus com os esclarecimentos que nos oferece a doutrina espírita. Hoje continuaremos com o estudo da obra Vinha de Luz, hoje a lição número 5, que tem por título Com Amor. Para nos acompanhar nessa jornada, eu convido o José Rubo para que também se dirija a todos. Bem, boa noite, Maurício. Boa noite a todos os que nos acompanham pelas redes sociais, Rádio TV SEAC, YouTube. Mais uma vez, com alegria, com satisfação, estamos aqui para mais o SEAC no Lar. E muito bom estar junto do Maurício, que é uma pessoa bastante capacitada e conhecedora da doutrina espírita, que nos auxilia bastante na compreensão dos ensinamentos que nos foram trazidos, além, é claro, do próprio Evangelho de Jesus Cristo, que é a nossa luz, o nosso foco, que nos direciona no caminho. Obrigado, José. Bem-vindo para mais esse momento conosco. Evangelho no Lar, como aqueles que nos acompanham já conhecem muito bem, é uma oportunidade de nos reunirmos no núcleo familiar para o estudo dos conteúdos orientativos que o mestre nos trouxe quando de sua estada no plano físico junto de nós. É um estudo muito importante porque não só nos traz esclarecimentos em relação às coisas da vida, como também propicia ao nosso lar, ao nosso ambiente de convívio familiar, uma melhor vibração para que então estejamos, de certa maneira, protegidos ou mais amparados pelo plano espiritual para enfrentar as situações do cotidiano que todos nós sabemos são muitas vezes tão penosas. Por isso, já há algum tempo, o Centro Espírita Amor e Caridade mantém esse estudo semanalmente às quartas-feiras, como todos bem sabem. Aqueles que já nos acompanham sabem quais são os procedimentos que nós adotamos, mas é sempre bom, mesmo que de maneira rápida, para que aqueles que chegam, que estão nos acompanhando pela primeira vez, tenham uma ideia dos procedimentos que nós executamos nesse momento. Não há definitivamente uma regra inflexível, rígida a ser seguida. Mas, de acordo com a FEB, a Federação Espírita, nós adotamos algumas situações, algumas etapas que são uma sequência e que nós sugerimos que os companheiros apliquem também na realização em suas residências. Nós iniciamos sempre com uma prece, pedindo a presença da espiritualidade, a orientação dos irmãos que nos acompanham e, evidente, o amparo e a generosidade de Jesus, para que, estando reunidos em nome do Mestre, ele esteja presente conosco. Após a prece inicial, realizamos uma leitura de um texto do Evangelho, ou um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo do Novo Testamento, que o irmão tem aí na sua casa, e nós aqui no SEAC no Lar adotamos uma obra de cunho evangélico. No caso, estamos hoje na 5ª semana de utilização da obra Vinha de Luz. É uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual Emmanuel, que era o guia orientador desse médium que conviveu conosco. E Vinha de Luz faz parte de uma série
de obras onde Emmanuel aborda o texto evangélico e nos traz esclarecimentos a respeito. Após a leitura desse texto previamente selecionado, nós realizamos comentários que nos levam a reflexões a respeito daquilo que é a proposta trazida no Evangelho. E, após isso, então, encerramos com uma prece também, onde rogamos, através através das nossas boas vibrações e das nossas intenções, haja o amparo ao nosso lar, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aqueles parentes que são ligados ao nosso coração e, por que não, dirigindo também aos governantes das cidades, dos estados, ou os governantes mundiais, para que recebam uma gota desse benefício, né, e trabalhem objetivando a paz, objetivando a construção de um mundo melhor. Tendo realizado esse estudo, então, é comum que, após o encerramento, nós tenhamos ali a água, né, que deixamos inicialmente para que seja fluidificada, onde cada um pode sorver ali uma pequena dose, uma pequena parte, e está encerrado. Precisa o quê? 15 minutos, 20 minutos, que seja, né? Não é necessário que seja um tempo muito longo, mas que, mesmo sendo um tempo mais curto, seja muito bem aproveitado por todos. E, é claro, o compromisso de colocar em prática depois. Tá? Podemos fazer sozinho? Podemos fazer sozinho, não tem problema nenhum. Dirigimos a nossa mente, o nosso pensamento àqueles a quem desejamos estender o benefício. Né? Podemos realizar em voz alta ou somente em pensamento? Podemos também, não tem problema nenhum. Posso fazer de maneira virtual? Eu estou aqui na minha cidade, meus filhos estão estudando na universidade, numa cidade distante, podem fazer conosco utilizando o meio eletrônico, virtual? Sem dúvida. Nós estamos fazendo isso semanalmente. Né? É importante entender que é uma reunião de estudo, mas é uma reunião de vibração, uma reunião onde as mentes comungam em torno de um propósito, em torno de um objetivo. Alguma coisa mais, José, que você gostaria de complementar, só para iniciarmos? Maurício, eu acho que o principal você falou, que é justamente essa comunhão de pensamentos. Nós precisamos estar em comunhão com o pensamento do nosso companheiro, da nossa companheira, das pessoas que são mais afins e que podem estar participando deste momento de estudo, né, que é o Evangelho no Lar, de diversas formas, tanto presencialmente como não presencialmente. Então, o que importa mesmo é essa disposição, é como que nós nos apresentamos, essa disposição mental de fazermos um estudo, fazermos reflexão sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Ótimo. Muito bem. Eu creio, então, que essa primeira explanação tendo ocorrido, nós podemos passar para o estudo definitivo, que é aquilo que todos esperamos de fato, não é? Como eu disse, hoje, Vinha de Luz, lição número 5, título Com Amor. Farei a leitura inicial e depois nós passamos as reflexões sobre cada parágrafo e aquilo que o autor nos traz como esclarecimento. É evidente que eu disse assim, nós temos uma sequência e começamos sempre com uma prece. Então, nesse momento, peço a todos os companheiros que elevem o pensamento ao nosso Pai Criador, rogando, em mais esse momento que nos reunimos para o estudo do Evangelho no Lar, que nos permita, Pai, a presença carinhosa e orientativa dos amigos espirituais,
para que nos orientem na caminhada da compreensão e das reflexões a respeito do conteúdo que nos é apresentado. Que tenhamos a mente e o coração aberto para receber esses ensinamentos e, principalmente, a boa vontade de colocar em prática nos dias que se seguirão a esse. Que os bons espíritos que conosco caminham no dia a dia e que Jesus, nosso Mestre, estejam conosco uma vez mais, nos amparando e fortalecendo nessa nossa proposta. Que assim seja. Vamos à leitura, então, como eu disse, Vinha de Luz, lição número 5, título Com Amor. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, em carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. A respeito disso, Emmanuel nos traz o seguinte texto. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com o desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Uma lição, sem dúvida, com grande quantidade de ensinamentos para aquele que se dispõe a refletir a respeito. E só pelo título, Com Amor, e essa descrição que Emmanuel nos faz, já dá para entender aí o que vem nessa lição de hoje, né? Como nós sempre fazemos, nós contextualizamos o momento em que ocorre essa condição do Evangelho apresentada por nós, no caso aqui da carta de Paulo aos Colossenses. E eu convido o José, então, para nos trazer essa contextualização. Ok, Maurício. O Emmanuel, como em várias obras, ele sempre faz uma extração de uma frase do Evangelho e dessa frase ele constrói um texto explicativo sobre aquilo
que é tema dessa frase. Nesta lição, ele busca esta frase na carta de Paulo aos Colossenses, 3, versículo 14. Esta carta aos Colossenses, ele se encontrava preso em Roma, né? Então, ele estava na prisão, e aí, como de costume, ele escrevia cartas às diversas igrejas que haviam sido formadas conforme ele foi passando ali pela Europa, né? Colossos é a cidade a que ele se refere, por isso Colossenses. Colossos fica na Turquia hoje, né? Então ele escreve essa carta para orientar os discípulos, orientar os novos cristãos que estavam ali se formando ao redor das igrejas, né? E era comum nessas igrejas primitivas que houvesse algumas distorções da palavra de Jesus Cristo. Por quê? Porque era muito inicial. Essa carta é do ano aproximadamente 60 depois de Cristo. Não havia grandes escritos a respeito da passagem de Jesus, havia poucos, era difícil o acesso. E as pessoas tinham, né, uma memória da religião politeísta, então aconteciam algumas divergências de opinião. Então, Paulo, o que ele fazia? Ele reforçava o ensinamento, ele conduzia. Se houvesse alguma intriga entre aqueles irmãos daquela igreja, ele orientava: ó, faça assim, não faça daquele outro jeito, né? Então, ele escreve essa carta, ele já está preso, e ele continua escrevendo cartas para as igrejas. Escreve essa envia a Colossos para orientar os irmãos. E nessa orientação, então, ele fala: olha, vocês vão sofrer dificuldades, vocês vão precisar lutar, vocês vão precisar se esforçar para poder seguir a palavra de Jesus. Vocês devem fazer tudo isso, mas sempre com amor, né? Que é o título do capítulo do Vinha de Luz, que Emmanuel nos oferece. Então, o mote, vamos dizer, o objetivo, né, o porquê que Emmanuel pensa essa frase da carta de Paulo aos Colossenses, é esse, que nós temos que ter essa disposição de, ao nos reformarmos, ao agirmos nas nossas atividades diárias, mesmo que nós tenhamos que fazer isso de forma mais firme, nós devemos fazer tudo isso com amor, sabendo que é através do amor que as mudanças vão acontecer. É isso, Maurício. Obrigado, José. Com as suas explicações, eu fico pensando aqui que talvez Emmanuel deva ter considerado, lá com o seu trabalho brilhante junto com o Chico Xavier, a necessidade de nos esclarecer, né, a respeito, porque acredito que ele deve ter pensado assim: poxa, esse povo continua lendo o texto do Evangelho, continua lendo as cartas de Paulo, continua lendo Atos dos Apóstolos e achando que isso era para aquele povo lá daquela época. Então, deixa eu escrever alguns livros aqui para dizer para eles que é para eles isso daí, né? Então, provavelmente Emmanuel pensou isso. Ele deixa eu avisar essas pessoas que eles têm que agir dessa maneira, né? Paulo escreveu para uns, mas vale para todos. Então, vamos lá, José. O primeiro parágrafo aqui, ele já é muito interessante, porque ele aborda a questão da coragem. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. E como é difícil, muitas vezes, nós temos essa dita coragem, né? Essa propensão de resolvermos situações que muitas vezes estão ali
incrustadas na nossa natureza já durante séculos, né? E que precisam ser removidas ou alteradas para que haja uma renovação, para que aconteça essa redenção espiritual nossa, né? Parece que é sempre mais fácil a gente tentar corrigir ou argumentar sobre as mudanças que os outros têm que fazer do que aquelas que nós precisamos fazer, né? Então, Emmanuel começa chamando atenção para isso, fala, ó, é preciso coragem para atacar isso. Então, em primeiro lugar, ao cristão, ao discípulo do Evangelho, é necessário que haja essa coragem, esse ímpeto, esse desejo de renovação de si próprio, de trazer essa transformação a si próprio. E qual que é essa redenção? Essa redenção é exatamente aquela mesmo que Paulo fala aos Colossenses. Abandona aquelas coisas antigas. Traga uma nova situação para a sua vida. Encha a sua vida de algo realmente significativo. E ele vai explicando depois, é evidente, vai encaixando o quê? Vai encaixando a caridade, vai encaixando o amor nessa situação, né? Como sendo o cerne dessa renovação. Né? E para que isso aconteça é necessário que tenha à disposição. E dá para pegar o segundo parágrafo em seguida, onde Emmanuel nos traz: nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob as tempestades. E aí nós precisamos entender essa questão das armaduras da fé. Claro que quando nós estamos falando aqui de uma... trazendo a situação de uma época anterior, né? Estamos colocando uma situação de combate e trazendo para a situação do dia a dia. O que é a armadura? A armadura é algo que protege quando nós vamos para um enfrentamento, não é? E aquilo que nos protege, ela tem que ser de acordo com o obstáculo que nós vamos enfrentar. E aí, como enfrentar situações onde nós seremos colocados em prova, onde nós seremos confrontados com nós mesmos durante essa situação que ele chama de tempestades, não é? Nós precisamos de uma proteção. E como nós já falamos em outras situações, a fé aqui ela vai funcionar como um campo de força, como algo que nos protege de fato. Mas não aquela fé ingênua que acredita que Deus vai nos trazer aquilo que nós estamos pedindo e que nós achamos que é o que é o merecido para nós. Não é essa fé. Essa é ingênua. A fé verdadeira é aquela que enfrenta todas as situações sabendo da bondade e da justiça do Pai. É essa que nos protege. Esse é o campo de força que cria a armadura ao nosso entorno para que nós possamos, de fato, enfrentar essas tempestades, enfrentar esses obstáculos. Né? E na sequência depois, ele vai nos instruir como que essa fé, como que essa condição, ela é construída, né? Que nós já lemos todo o texto, daqui a pouco chegamos até esses parágrafos. Mas a primeira coisa, então, a coragem do enfrentamento, e a segunda das coisas é a armadura que vai nos proteger. A fé verdadeira, a fé raciocinada, que nos faz compreender o Pai e não nos colocarmos como crianças mimadas que tudo esperam gratuitamente, né? José? Maurício, gostei muito da forma como você explicou a respeito da armadura da fé, as armaduras da fé.
um campo de força realmente que nós criamos ao nosso redor, quando nós temos a fé. O que é a fé? É a confiança em Deus. Não é a fé dos pedidos, eu tenho fé que amanhã eu vou conseguir tal coisa. Não se trata disso, mas realmente é a fé de enfrentamento das nossas dificuldades, dos nossos problemas existenciais, dos nossos problemas de relacionamento, e tudo aquilo que nos faz, entre aspas, sofrer nesta vida, e que são resultado da nossa necessidade de evolução. Então, a hora que eu sinto segurança para agir, segurança para enfrentar as agruras do meu dia a dia, que todos nós temos, eu consigo ter fé, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na palavra de Jesus Cristo, eu sei que eu vou enfrentar este problema e eu vou estar protegido por essa armadura. Não é uma armadura física, mas é uma segurança que eu passo a ter e que me dá tranquilidade diante das necessidades da vida. Continuando na leitura do texto, nós temos, dá mais 2 parágrafos aqui em seguida, o caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Então, olha só, a primeira das situações, o caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. As dificuldades que nós vamos enfrentar, que, no entanto, são necessárias para que nós possamos atingir, de fato, aquilo que seria a elevação espiritual. E nem estamos falando da máxima elevação, estamos falando simplesmente de um grau, talvez, a mais do que aquilo que hoje a média das pessoas no planeta encontram. E que é espinhoso esse caminho. E por que ele é espinhoso? Ele é espinhoso porque ele depende, muitas vezes, de como nós vemos e vivemos os relacionamentos com as outras pessoas. E aí fica aquela questão, né? Por que nós enfrentamos dificuldades, consideramos espinhosos caminhos de relacionamento com as outras pessoas? Se lá no Livro dos Espíritos, quando trata de lei de sociedade, fala da importância da convivência para que nós atinjamos o progresso espiritual. E aí a gente fica todo melindroso e que procura, de certa maneira, fugir, nos escondermos dos relacionamentos, sendo que são esses espinhos que devem ser enfrentados para que nós possamos vencer. Mas enfrentados como? Eles têm que ser enfrentados de maneira racional, com preparo para que isso aconteça. E é por isso que no parágrafo seguinte, Emmanuel nos chama a atenção para o trabalho e preparação. Ele é necessário para que nós possamos desenvolver essas competências, para que a nossa alma, então, se revista daquela grandeza esperada. Né? Então, olha só, sofrimentos, sacrifícios, suor, testemunhos. Onde que nós vamos enfrentar isso? Justamente no relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Se nós fugirmos disso, estamos adiando a possibilidade dessa redenção que foi falada no parágrafo anterior.
A preparação é necessária para que tenha resistência. Se eu nunca enfrentar, eu nunca terei a resistência. O que é a resistência? É essa capacidade de suportar. Mas não é suportar reclamando de tudo, não. É suportar de maneira tranquila, de maneira serena. Mas Emmanuel não para nisso aí. Ele fala sobre esse revestimento da alma e ele fala assim que é necessário que tudo isso, todo esse preparo, todo esse trabalho para a redenção seja revestido de caridade, que é amor sublime. Quantas e quantas vezes nós já não tratamos aqui do tema amor, caridade? A maior força provavelmente existente no universo, consegue enfrentar qualquer situação. E olha só, para que nós possamos enfrentar as situações com essa força que a caridade, que o amor nos oferece, eu volto lá no outro parágrafo, é necessário a armadura da fé. Eu acredito, de fato, que o amor é essa força, que o amor me permite esses enfrentamentos, que o amor me condiciona a enfrentar esses espinhos e, tendo passado por eles, eu encontrarei a redenção. Se eu não acredito, eu não vou enfrentar, minha armadura vai estar frágil. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exercitar, eu tenho que colocar em prática. Algumas situações eu passo por elas, outras eu posso raciocinar sobre aquelas histórias que me são trazidas. Né? Esses dias, até se me permitem, eu estava ouvindo uma história essas que chegam pela internet, né? E estava fazendo referência a um filme, um seriado que passa na TV brasileira aí constantemente. Bom, acontecia o seguinte, o profissional de salvamento, um bombeiro, fazendo socorro em um prédio que havia ali se incendiado, ele se depara com uma pessoa, um rapaz, pedindo socorro, estava vivo, muito embora envolvido e fragilizado pelo incêndio, que tinha uma turma ali que praticavam mal e havia ameaçado o irmão dele, o irmão desse bombeiro. E ele ficou naquele impasse, se ele salvava aquela pessoa ou não. E aí nós poderíamos nos perguntar, nós, na situação, salvaríamos ou não? Essa pessoa falou que ia matar nosso irmão. Ele pode mudar de atitude se nós o salvarmos. E falar assim, olha, poxa, esquece tudo que aconteceu, né? Não, tal. Mas ele pode não mudar também. Se eu for seguir o amor, a caridade, eu estiver revestido dessa armadura, eu não vou nem pensar duas vezes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou salvar aquela pessoa. E se eu não acredito de fato naquilo que eu estou pregando, eu não vou salvar e pronto. Eu vou resolver a situação no plano material, no plano físico. São histórias que nos são trazidas, é um filme, simplesmente. Quantos romances nos trazem situação parecida, quantas vezes no dia a dia nós nos deparamos com isso. Como que está o nosso treinamento para esses enfrentamentos? Comecemos a raciocinar a respeito nas diversas situações. Como nos comportaríamos? A resposta de como nos comportaríamos vai nos dizer se nós estamos nos preparando para oferecer a nossa presença com amor, da maneira que nos é chamado aqui Emmanuel e que Paulo escreve aos Colossenses, ou não. Se simplesmente está sendo um discurso inócuo para cada um de nós. Algum comentário, José? Sim, Maurício. Veja que nós temos duas formas de aprender. Né? Uma delas é através da experiência própria. E a outra é através da análise da experiência de outros.
Então, nós temos as nossas situações de vida, onde que nós somos submetidos para o nosso aprendizado. É mais difícil, porque somos nós que estamos participando, somos nós que temos os sentimentos, estamos envolvidos emocionalmente. Mas isso não deixa de ser útil também quando nós aprendemos com a experiência dos outros. O Maurício apresentou um exemplo, né, onde está colocado num filme, mas todo mundo que lê um livro, que assiste um filme, que conversa com um amigo, ouve, né, as dores de um amigo, ele está aprendendo. Porque, embora não esteja vivenciando aquela situação, ele pode analisar, ele pode enxergar o que o outro está fazendo e como que ele está agindo. Nós, dentro do Espiritismo, temos a possibilidade de intercâmbio. E muitas vezes nós nos deparamos justamente com a experiência de irmãos que desencarnaram, que nos trazem a sua experiência de vida, nos mostra o que fazer, nos mostra as dores dos atos e as consequências dos atos que tiveram. E nós temos essa oportunidade. Então, olha, é fonte de aprendizado. Nós temos uma fonte de aprendizado muito importante, né? E aí, a hora que você aprende, que você assimila, né, que você conhece situações, você deixa de temer estas situações, porque nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. O que nós conhecemos, nós não temos tanta dificuldade. Então, quando se fala aqui no próprio texto do Emmanuel, olha, faça caridade, quando nós fazemos a caridade, nós enxergamos a situação do outro, nós enxergamos a dificuldade do outro, nós nos envolvemos até emocionalmente com aquela dificuldade do outro. E aí, essa caridade que nós fazemos retorna para nós como experiência. Eu sei como que é. Reforça o quê? A fé, a armadura da fé. A hora que chegar na minha vez, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei, eu tenho segurança para agir. Então, eu vou partir da caridade, do amor, para ter a fé. E a fé realimenta, né, ou retroalimenta a bondade, a caridade e o amor. Uma coisa alimenta a outra nas duas mãos. Por isso, a explicação de Emmanuel é tão feliz em relação à necessidade da caridade e da perseverança na fé, na armadura da fé, para nos proteger. Os parágrafos seguintes, na minha opinião, trazem uma fantástica colocação, pois traz termos bem interessantes e que valem a pena a nossa análise. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. E esse, particularmente, ele nos dá algumas situações que considero, são apresentadas como fios preciosos desse manto que nós estamos tecendo, produzindo. E quais seriam eles? Olha aí, nobreza de caráter. O que é a nobreza de caráter? Pensamentos, atos e obras coerentes. Eu falo aquilo que eu penso, eu realizo os atos de acordo com aquilo que eu falo, eu construo obras de acordo com aquilo que eu planejei, que eu acredito. Existe uma coerência.
não estou falando uma coisa e fazendo outra. Aquele que acompanha sabe dessa coerência. E é evidente esses pensamentos, atos, obras, palavras, eles estão de acordo com as leis universais. Eles auxiliam ao progresso geral. Então, é uma coerência. Isso é nobreza de caráter. Nós podemos falar da confiança, segurança em realizar, porque confiamos, acreditamos naquilo que nós estamos fazendo. A benevolência, saber que nós também cometemos erros. Então, a benevolência é direcionar aquele pensamento de compreensão, de bondade, aos companheiros de jornada, não é? E depois a questão da fé, que nós já tratamos, a ciência, o conhecimento, que o José acaba de falar, a penetração, entrar, adentrar as verdades espirituais e suas possibilidades, e entender os dons que nos são oferecidos a partir de tudo isso e como devem ser aplicados. Isoladamente podem não ter grande significado. Por isso, quando nós temos o amor costurando tudo isso, entrelaçando tudo isso, nós estamos fazendo a túnica da perfeição espiritual, como diz Emmanuel. Eu achei fantástica essa apresentação de Emmanuel, né, dessa consideração. Muitas vezes, nós temos tudo isso, mas o que falta? Falta o tear para trançar tudo e falar, olha, está aqui, né, a colocação aqui da obra pronta. E no parágrafo seguinte, antes de passar para os comentários do José, a disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra, são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Olha só que interessante, né? Disciplina e educação. E não estamos aqui falando de instrução, não. Estamos falando de educação. Educação é aquela que a gente tem no contato com as outras pessoas, que os filhos devem receber dos pais, ou se, na ausência desses, daqueles que se predispõem e têm a responsabilidade de conduzi-los. Também vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando trata da infância, 3 questões ali em seguida que nos dizem quem são os responsáveis pela educação. Aqueles que tiverem interesse, pega o Livro dos Espíritos, procura lá, da infância, e vê o que os Espíritos falam para a gente. A escola e a cultura, o esforço e a obra. E tudo isso é o quê? São plantas, tudo isso são coisas que florescem, são frutos, que, no entanto, né, dependem do quê? Da raiz. A raiz sendo o amor, nós teremos o quê? Bons frutos. Então, olha, é fantástico. Por isso que eu disse, esses 2 parágrafos aqui, eles têm uma profundidade muito grande, viu? Não que os outros não tenham, mas, olha, são preparações para a gente chegar nesse ponto aqui que eu achei crucial da lição. José? Justo, Maurício. E você vê aqui uma coisa que eu notei agora, né, uma leitura mais atenta, que Emmanuel, então, ele faz 2 analogias aí. A primeira com o tear, né, e a segunda com a árvore da vida. Na árvore da vida, ele diz, o amor é a raiz, o tronco e os ramos são as flores, os frutos da vida, né? Aí ele fala da educação, da escola, da cultura, da disciplina. Então, esse uma das analogias que ele faz. Na anterior, ele faz analogia com o tear, né? Com os fios que nós tecemos e que, para se transformar numa túnica, precisam de uma mão, né? De alguém que haja e de um instrumento que haja para que nós tenhamos esse tecido, né? E olha só que Emmanuel fez aqui, não foi ao acaso, porque nós estamos trabalhando em cima de uma frase do apóstolo Paulo. Paulo tinha por profissão
a tecelagem. Ele era tecelão, ele trabalhava com um tear. Né? E o Emmanuel trouxe aqui, talvez, certamente, muito propositalmente, ele trouxe essa analogia para mostrar que no tear você reúne, você agrega essas características, nobreza de caráter, confiança, benevolência, fé, ciência e penetração, esses dons, enfim, para que você, através do amor, que é o tear, você consiga construir uma perfeição espiritual. Muito bacana o que ele colocou aí a respeito do tear. Ele jogou certamente com o fato de estar trabalhando na frase de Paulo. Última observação, e sem dúvida, depois dessa sua observação, analisando como foi todo o apostolado de Paulo e comparando com a profissão de tecelão, que você muito bem menciona, dá para ver, sim, de fato, que ele fez essa obra, né, durante ali o seu apostolado. Achei muito legal essa observação, essa comparação que você fez. E chegando aos últimos parágrafos, né, para finalização, nós temos uma pergunta. Mas como amaremos no serviço diário? E essa pergunta é muito importante, né? Porque nós nos fazemos, poxa, como que nós vamos amar no serviço diário? Se é o serviço diário que nos coloca nos conflitos, que é o espinheiro que nós precisamos passar ali para a redenção. E a resposta vem logo a seguir: renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Gente, compreensão dos semelhantes, olha que coisa fantástica, né? Que nós sabemos que nós temos que compreender, que nós devemos, até para o nosso próprio benefício, para que nós tenhamos a serenidade no nosso coração, nós devemos ter essa compreensão. E o amor no serviço diário passa justamente por isso. E aí a gente volta lá no início. Quem de nós tem a coragem desse enfrentamento? E é possível para todos. Então, cada um de nós aí podemos analisar. Poxa, eu já tenho a coragem. Dá para pôr em prática? Vamos lá. O que eu preciso para colocar em prática essa renovação? Quanto que eu confio de fato que isso é verdadeiro? Quanto que eu confio nas palavras que estão contidas no Evangelho? Não é? E aí os dois últimos parágrafos, e eu vou depois fazer também eu vou fazer aqui uma ligação com Paulo também, porque Paulo recebeu essas lições também. No 9º parágrafo: auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. A gente tem condição de auxiliar em silêncio, sem falar para o outro, chamar a atenção do outro. Eu te falei, tá vendo? Eu disse que aconteceu. Eu vou te ajudar, viu? Eu acho até que você não merece muito, mas eu vou te ajudar, porque eu sou muito bom. A gente consegue ficar em silêncio, simplesmente entendendo a situação de cada um. Isso é uma coisa importante. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Se nós não trabalhamos pelo mundo melhor, porque ainda não compreendemos. Se nós não compreendemos, nós não amamos. É isso que está sendo falado aqui. Quando eu deixo de compreender, eu estou demonstrando claramente que eu não amo. Poxa, eu quero melhorar, então eu preciso começar a ter essa compreensão. Olha só, eu disse que ia fazer uma referência a um aprendizado que Paulo teve também. E já mencionei em outra oportunidade aqui, quando Paulo estava angustiado com tudo aquilo que ele fazia e ele não percebia resultados e ele achava que estava ali sendo demais, sendo muito árduo, e
ele começa a refletir, ele entra então em êxtase, e Abigail, a namorada dele, que havia sido, né, morta de certa maneira pelo próprio abandono que ele havia causado a ela aparece em espírito para ele e responde às perguntas dele. Ele diz, e como que eu devo fazer? São as perguntas, como que eu devo me comportar, o que eu devo esperar, o que esperam de mim. E ela diz, ama, trabalha, espera e perdoa. Olha, essa aqui é a receita para a compreensão. Primeiro, eu tenho que, de alguma maneira, respeitar cada um sendo da maneira que é, inclusive eu próprio. Né? A si próprio deve haver esse respeito. Não ficar reclamando da vida, continuar trabalhando, mas trabalhando o quê? Na obra de transformação, não é? E esperar que as coisas aconteçam, ter paciência, a confiança que Emmanuel cita ali atrás no 5º parágrafo. E talvez o principal aqui, para que a gente possa ter essa orientação dela ser colocada em prática, perdoar. Perdoar por quê? Porque nós também erramos, porque nós também fazemos as coisas muitas vezes da maneira que nos traz uma situação negativa. Dessa maneira, então, atingimos a compreensão daquele que ama, e ao atingir a compreensão, nós podemos trabalhar pela melhora do mundo. Uma lição fantástica, na minha opinião, que daria até muito mais reflexões de nossa parte. Talvez voltando, revendo cada parágrafo, tivéssemos mais desdobramentos a respeito. José? Bom, Maurício, você fez um fechamento aí muito bom a respeito da nossa lição. Né? Essa passagem de Paulo é perfeita. Né? Ama, espera, trabalha e perdoa, é o resumo mesmo de tudo isso. Eu acredito que nós chegamos bem, né, em mais uma lição agora do Guia de Luz, e para o nosso Evangelho no Lar de hoje. Eu acho que nós tivemos uma excelente oportunidade de reflexão, né, que o Emmanuel nos ofereceu a partir desse trechinho que ele tirou, né, da carta de Paulo aos Colossenses. Né? Muito bom. Maravilha. Olha só, José, fizemos 180 lições com o livro Pão Nosso, já estamos na 5ª, terminando a 5ª lição do livro Vinha de Luz. Será que antes de chegar nos 180 lições que o Vinha de Luz também nos traz, teremos aprendido? É interessante, não? Como é recorrente a chamada atenção para a nossa renovação, não é? Exato. Vamos colocar a nossa armadura da fé. É isso aí que vai nos sustentar. A armadura da fé, né? E a bondade, a caridade e o amor. Então, com amor, né? Vamos enfrentar todas essas dificuldades, né? Todos esses desafios. E como disse Paulo aos Colossenses, olha, façam tudo, mas façam com amor. Com amor, é isso aí. Perfeito, José. Chegamos praticamente ao final, temos aí mais alguns minutos apenas. Eu te pergunto se você gostaria de fazer a prece de encerramento. Eu me despeço nesse momento, então, dos nossos amigos. Desejo uma boa noite a todos, um bom restante de semana para todos. Que Jesus nos acompanhe e nos abençoe. Te passo a palavra, então, José. Ok, obrigado, Maurício. Então, eu conclamo a todos que estão nos acompanhando que nesse momento em que já, né, de mente bem leve, bem suave, né, a mente preenchida por esses ensinamentos maravilhosos, nós
ergamos o nosso pensamento a Deus Pai, esse ser maravilhoso que nos concedeu o dom da vida, que permite que estejamos aqui neste mundo físico, onde fazemos as nossas experiências para a nossa evolução. Pai querido, de amor e bondade, que as suas bênçãos se recaiam sobre todos nós, que todos os nossos irmãos que nos acompanharam também possam colocar em prática esses ensinamentos e que as suas bênçãos também se derramem sobre todos os nossos irmãos necessitados, aqueles que não têm, às vezes, uma orientação, não sabem, não conhecem, não tiveram contato com a palavra de Jesus, que não experimentaram esse amor do Pai, o amor de Jesus, o amor desses seres maravilhosos que nos acompanham, que nos orientam. Que esses irmãos possam experimentar esse amor, que nós possamos ser instrumentos para levar esse amor até eles, que utilizemos da bondade, utilizemos da caridade, que trabalhemos em prol destes irmãos e que assim possamos caminhar também na nossa vida, no nosso caminho, na nossa evolução, sempre à frente, sempre olhando o próximo dia, por fé, né, com certeza de que o Pai não nos abandona em nenhuma circunstância. A todos aqueles que nos acompanharam, então, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e nos encontraremos sempre nesse horário, no SEAC do Lar, nas quartas-feiras. Que Deus nos abençoe a todos.